Oi gente, tudo bem? Eu sou a Natália Porciúncula e esse é o canal Infinitas Leituras. Hoje eu vim conversar com vocês sobre um assunto um pouquinho diferente dos que normalmente eu converso e eu vim dar indicações de 5 livros infantis. Eu adoro ler livro infantil, leio livros infantis de todas as faixas etárias, porque eu acho muito importante incentivar a leitura, né, desde que as pessoas são crianças, desde pequenininho eu acho muito importante. Tem que ler, tem que mostrar que a gente gosta de ler, tem que dar livro de presente. Eu acho isso muito importante porque quando eu lembro da minha infância, eu lembro de ter lido bastante, de ganhar muitos livros, ganhar gibis. E então, assim, a minha família sempre me incentivou bastante e eu cresci incentivando os meus sobrinhos e incentivando todas as crianças que eu conheço a ler, né? Dou livro de presente pra todo mundo, então eu acho muito importante isso. Como eu sou uma apaixonada, assim, por livros e livros infantis, amo as ilustrações, amo as historinhas, eu resolvi indicar 5 livros infantis que eu já li e que eu acho muito legais. O primeiro livro que eu vou indicar é O Sapo Gustavo e a Bruxa Abigail. Esse livro aqui, ele foi escrito pela Elza César Salu, não sei se é assim que pronuncia direito o sobrenome dela, e as ilustrações são do Carlos Brito. Esse livro aqui ele foi publicado pela Editora do Brasil em 1988, então é um livro bem antigo. Eu acredito que não tenham sido feitas mais edições, que não tenha nenhuma edição atual dele. Eu lembro de ter lido esse livro aqui na minha infância, a minha sobrinha também, que hoje é adulta, leu esse livro, eu lembro dela lendo esse livro. Ele é bem legal, assim, as ilustrações elas são antigas, esse livro aqui, esse exemplar ele é antigo, ele tá um pouquinho judiado, mas a história desse livro eu acho muito legal. É um sapo vovô contando para os seus netinhos como ele conseguiu escapar das garras da bruxa Abigail. Um dia ele estava pulando e saltando por aí e acabou saltando dentro da casa da bruxa. A bruxa pegou ele para fazer uma poção, queria fazer um encantamento e transformar ele num ovo de dragão. Então ele conta para os seus netos como ele conseguiu escapar, como ele conseguiu ludibriar a vassoura mágica que cuidava dele, era como se fosse uma guarda, né? E ficava lá cuidando dele, e ele conseguiu convencer a vassoura a sair com ele pra passear e no fim ele conseguiu voltar pro pântano, né, da onde ele tinha vindo, e teve uma ideia, pegou os amigos sapos dele e resolveram ir na casa da bruxa levar flores pra bruxa, porque com isso ela ia perder o encantamento de bruxa dela e ia virar boazinha. Então no final ele vai lá na casa da bruxa com os amigos sapos dele, dão um buquê de flores pra bruxa, a bruxa se transforma numa pessoa normal e para de fazer malvadezas, para de prender os animais, né, e fazer poções com os animais. Eu gosto muito desse livro porque ele mostra, assim, a bruxa malvada que pega os animais e, né, faz poções com eles e no fim, um desses animais que ia virar um feitiço lá da bruxa resolve transformar ela numa pessoa boa para que ela pare de fazer isso com os outros animais. Então eu acho a história desse livro assim muito legal, eu recomendo esse livro, é muito bom se vocês encontrarem por aí, porque hoje tá meio difícil, talvez nos sebos a gente encontre. O segundo livro que eu vou indicar é A Casa Sonolenta, da Audrey Wood, com ilustrações do Don Wood. Esse livro aqui, ele também é um pouquinho antigo, ele foi publicado em 1996 pela Editora Ática. Esse livro aqui eu indico porque assim, eu acho ele muito bonitinho, as ilustrações são muito bonitas, não sei se vai dar pra ver muito bem, porque elas são um pouco clarinhas, né? Então começa o livro, a maior parte do livro as ilustrações são clarinhas, assim, são esse tomzinho assim de azul. E começa falando de uma casa sonolenta, que todo mundo nessa casa era sonolento. A casa era sonolenta, a cama era aconchegante, todo mundo vivia dormindo, a avó, o menino, o cachorro, o gato, o rato, todo mundo dormia nessa casa. Conforme a história vai passando, as páginas elas vão começando a ficar com um colorido mais forte, até que no final do livro as ilustrações estão bem coloridas, porque aí todo mundo acorda nessa casa e depois ninguém mais dorme, então tá todo mundo muito alegre e muito colorido aqui no final do livro, eu acho bem legal. Uma outra coisa que eu acho muito legal nesse livro, principalmente para crianças que estão aprendendo a ler, para as que já sabem ler um pouquinho melhor também é legal, é que esse livro ele retoma o que já foi dito, né? Então é aquele livro que faz a criança repetir as mesmas frases, né, ao longo do livro. Por exemplo, assim, eu vou ler pra vocês um pedacinho, ó. Nessa cama tinha uma avó roncando, numa cama aconchegante, numa casa sonolenta onde todos viviam dormindo. Aí na próxima página é assim: em cima dessa avó tinha um menino sonhando em cima de uma avó roncando, numa cama aconchegante, numa casa sonolenta onde todos viviam dormindo. Então, conforme vai passando as páginas, surge um elemento novo e encaixa nessas outras frases que já tinham e tudo vai se repetindo até o final do livro, né? Então, assim, eu acho ele bem legal, as crianças amam esse livro. Tanto para
crianças que já sabem ler, como para crianças que ainda não sabem ler. A gente pode contar essa história, as crianças adoram essa história, é uma história bem divertida, então é um livro que eu recomendo bastante. E eu sei que ele tem edições mais novas também. O terceiro livro que eu vou indicar é esse livro aqui, Maya e Selou, ou Selou e Maya. Ele é um livro que ele pode ser lido dos dois lados. Se a gente começa por aqui, tem a historinha do Selou. E aí, se a gente vira o livro e começa por trás, tem a historinha da Maya. É um livro bem divertido, as crianças também adoram. Esse aqui é daquela coleção do Itaú, Leia para uma Criança. O Itaú, ele envia gratuitamente esses livros para as pessoas que pedem, né? Tanto para quem tem crianças na família, quanto para professores. Então, desde que seja com o intuito de realmente presentear uma criança ou ler para crianças, eles enviam esses livros e são bem legais. Esse livro aqui é da escritora Lara Meana e as ilustrações são da Maria Pascoal de la Torre. E esse livro aqui também é muito bonito, gente. As ilustrações, elas são delicadas, assim, ó. Nossa, eu sou muito apaixonada mesmo por livro infantil. Começa aqui com a historinha da Maya, vai contando coisas que ela vai passando durante o dia, né? Então é um livro bem curtinho. E aí mostra ela acordando, ela comendo, o que que ela faz e o que que ela gostaria de fazer. Então ela quer ter uma fazenda para tirar leite da vaca, ela quer ter um restaurante em Paris. Cada ilustração, né, vai mostrando coisas que ela gostaria de fazer, né, como toda criança sonhadora e pensa em várias aventuras. E aí no meio do livro ela vai dormir e aí o livro indica aqui pra gente virar assim a página e começar de novo, né, o livro. Então a gente começa com a historinha do Selou aqui, que também segue nessa mesma linha, ele acordando e fazendo coisas do dia a dia, pensando em coisas que ele gostaria de fazer. Então esse livro aqui também é bem bonito, é bem legal, indico bastante. O quarto livro que eu vim indicar pra vocês é Poeminhas da Terra, da escritora Márcia Leite e da ilustradora Tatiana Mois. Esse livro também é da mesma coleção Leia para uma Criança do Itaú e esse livro aqui, gente, é muito bonito mesmo. O tema desse livro gira em torno dos povos indígenas. Então as ilustrações são todas assim, né, de povos indígenas, de natureza, de plantas, animais, é muito bonito. E os poeminhas também, eles apresentam palavras que elas são originárias das línguas desses povos indígenas, né, e são palavras que a gente usa no nosso cotidiano, mas que vieram desse vocabulário dos povos indígenas, então é bem interessante, é um livro bem legal. Todo ele é feito com essas palavras, principalmente com essas palavras. Por exemplo, o poeminha Casa para Morar, ele é assim, ó. Junta sapé, junta taquara, junta vara, junta graveto. Junta barro, junta cipó, junta piaçava, oca, oca, oca. Então, ele é todo assim, com palavras que vêm dessa linguagem mesmo. Esse poema aqui, ele fala, tem as palavras Jequitibá, Sabiá, Sanhaço, Arara, Uirapuru, Tamanduá, Sagui, Jaguatirica, Sucuri. Então, todos esses nomes desses animais são palavras que vieram dos indígenas, né? Então, esse livro também ele é muito legal. Para ensinar as crianças a diversidade, mostrar de onde vêm essas palavras que a gente tanto usa, ensinar desde criança que a gente precisa respeitar a diversidade, precisa respeitar esses povos originários, né, que foram tão importantes e são tão importantes ainda na nossa cultura. Então esse livro aqui é bem legal. O quinto e último livro que eu vim indicar hoje para vocês é esse aqui, Caça ao Tesouro, uma aventura ecológica da Liliane Acoca e Michelle Acoca. Esse livro aqui, ele é bem legal, ele é para crianças um pouquinho maiores, ele não tem muito texto também, normalmente as páginas têm um pouco assim de texto, mas é que a história, gente, é tão legal, porque assim, ó, vai mostrar um grupo de crianças que acham um bilhete para encontrar uma arca do tesouro numa floresta. Então elas pedem ajuda a um professor, um cientista que criou uma máquina que consegue viajar para todos os lugares que eles querem ir. Eles colocam as coordenadas e a máquina leva eles lá, como se fosse uma nave espacial. Então assim, eles vão procurar a tal da floresta, né? Só que, chegando lá no lugar que a máquina levou eles, não tem floresta, tem um monte de vaca pastando. E aí eles perguntam, né? Ué, mas a floresta que estava aqui, cadê a floresta? Não, a floresta, ela foi derrubada porque a gente precisava pastar, então eles queriam criar vaca aqui, eles resolveram derrubar a floresta. Ah, mas aí vai em tal lugar que lá tem floresta, aí eles vão, aí chega lá, tem uma plantação, né? Tem agricultores plantando algumas coisas e aconteceu a mesma coisa. Ah, mas a gente tinha que plantar, então a gente derrubou a floresta, então é lá em outro lugar que tem a floresta. E assim eles vão indo. Até que eles acham a floresta e veem que a floresta é maravilhosa, linda, com muitos animais, muita natureza e tal. Eles amam isso.
Então, o livro ele é assim. Aí aqui nessa floresta eles acham um bilhetinho mandando eles ir no pântano. Aí acontece uma coisa parecida. Quando eles chegam no pântano, eles veem um caçador, né? Então eles veem que tem um cara lá caçando todos os animais do pântano, sabe? E eles vão fazendo isso até que eles acham realmente o pântano como é, natural ali, tudo preservado. E assim eles vão indo. As crianças vão procurar na floresta, depois no pântano, no rio, no mar, nas montanhas e depois na própria cidade. O livro é bem bacana porque ele mostra a diferença dos lugares que essas crianças vão, né? Elas vão procurar floresta, mar, rios e ele vai mostrar esses lugares degradados e esses lugares preservados. Então as crianças vão conseguir ver a diferença entre um rio poluído, que não tem peixe, que tá todo sujo, e um rio onde tem bastante vida, onde tem bastante peixe e a natureza tá limpa, né? Então eles vão fazendo isso em todos os lugares que eles passam, isso que é o mais legal, porque desperta essa consciência ecológica nas crianças. No final eles vão pra cidade, veem que a cidade está toda poluída também, e eles acabam indo pro espaço e veem, lá de cima eles veem a Terra. E eles descobrem que o presente, o tesouro mesmo, é a própria Terra. Isso é muito legal. Então esse livro aqui ele desperta uma consciência ecológica muito importante nas crianças, é um livro bem divertido assim também. Aconselho vocês a lerem para as crianças ou indicarem para as crianças lerem, é um livro bem bacana. Então é isso, essas foram as minhas 5 indicações de livro infantil, livros que eu já li e gostei muito, e vou fazer outras indicações assim pra vocês também, porque eu leio bastante livro infantil. Espero que vocês tenham gostado, então se vocês gostaram, façam algum comentário aqui pra mim, indiquem outros livros infantis, digam se vocês já leram, se vocês gostam de indicar pras crianças e gostam de fazer as crianças lerem esses tipos de livros. Se gostou do vídeo, curte aqui embaixo também, compartilha com os amigos, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber as próximas notificações. Muito obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo.